Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Já se ajeita aí, você que está na sua TV, no seu celular, não importa, se ajeita aí, porque a TV hoje está uma benção. Os quadros hoje imperdíveis. Só vou pedir para você já dar o like aí e compartilha. Sabe esse grupo que você tem da família, do trabalho, do futebol, sei lá, compartilha aí, bora! Vamos alcançar mais vidas, porque Deus vai falar com a gente através da TV Ágape, tá ok? Já vamos iniciar. Primeiro quadro, o podcast. Meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro que é um carro-chefe aqui da TV. Toda semana a gente recebe um convidado especial, a gente trata aqui de vários assuntos que nos edificam, seja na vida cristã ou da vida de um modo geral. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a nossa irmã em Cristo, psicopedagoga Samara. Ela também é uma das líderes de casais aqui. Eu vou cumprimentar e deixar que ela cumprimente vocês para nós já iniciarmos num papo tão especial. Samara, obrigado por você ter vindo, Pai do Senhor. Dá um abraço no Jonas e nos meninos, né? Que prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela maneira que vocês têm ajudado aqui na igreja. Vocês são colunas aqui na igreja. Amém. Pode cumprimentar o pessoal para a gente dar início? Então, boa noite, né, Paz do Senhor, pastor. Nós agradecemos, né, pastor, essa oportunidade de podermos servir aqui na igreja e que vocês hoje tenham uma boa noite, que vocês sintam-se apreciados pelas informações que nós vamos trazer a vocês. E é um prazer estar aqui servindo a comunidade cristã, a nossa igreja e a todos vocês. Obrigado. Pessoal, qual que é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar de um assunto aqui tão pontual. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como que a mulher pode exercer a sua função de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, porque a gente está vivendo num mundo hoje tão deturpado que parece errado a gente ser homem e parece que é errado a mulher ser mulher. Parece que os papéis estão totalmente invertidos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a luz da palavra, né? Então, Samara, para começar aqui, como que a mulher pode se manter dentro do propósito de Deus diante das propostas no mundo em que vivemos? Porque, como eu disse aqui, hoje o mundo está, me desculpe a expressão, está até chato. Se você se posicionar como homem, vem crítica. Se a mulher se posiciona como mulher, vem crítica. Mas como que a gente sabe que a Bíblia é o livro de regra de fé e prática? A gente vai para o manual do Criador. Como que Deus fez a mulher dentro do seu propósito? Fala para nós aí um pouquinho. Exatamente, pastor. Então, o que o mundo oferece para as mulheres? Hoje, o mundo oferece para as mulheres inúmeras oportunidades. Oportunidades de se igualarem, né, aos homens financeiramente, profissionalmente, e oferece para elas a oportunidade de serem independentes. Então, é um mundo muito atraente, muito atraente. E de acordo com a Bíblia, o que Deus deseja de nós? Né? Ele deseja que nós sejamos dependentes primeiramente dele. E através de alguns versículos que eu vou compartilhar com vocês, nós vamos demonstrar a vontade de Deus para as mulheres e para a nossa família também, pastor. Sim. Então, Samara, sendo assim, né, de acordo com a palavra do Senhor, qual seria o papel da mulher de acordo com a palavra? Né? Cita para nós aí alguns textos. Então, pastor, a sociedade, o que ela instiga a mulher a ser hoje em dia? Ela instiga a mulher a ter o seu próprio trabalho, a comprar as suas roupas, a viver a sua vida independente, né? A ser independente, a viver sem ter nenhum requisito de ninguém, sem precisar de ninguém, né? Então, o que a palavra diz sobre isso? Eu vou ler aqui para vocês um versículo que diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Então, a palavra de Deus está escrita em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12. Então, a palavra de Deus nos deixa bem claro o quê? Que nós não devemos ser independentes, nem o homem, nem a mulher. Nós devemos depender no sentido de companheirismo, de estarmos juntos uns
dos outros. Para quê? Para que nós tenhamos uma vida mais agradável, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, o que o mundo prega hoje, que nós devemos ser totalmente isoladas, né? No sentido de família, que devemos viver... lutar pela sua independência, como se fosse esposa, mãe, fosse errado. Né, como se fosse errado, né? Ter uma família, como se fosse errado como se diminuísse a mulher. Isso. Poxa, onde que diminui a mulher ser esposa ou ser mãe? Que privilégio, que honra que Deus deu a vocês de ser mãe, né, Samara? É um privilégio. Então, é como se o nosso privilégio de sermos protegidas pelos nossos maridos, de sermos cuidadas, de termos o auxílio dentro de casa, um auxílio com um mantenedor, um auxílio com um marido que é um conselheiro, né? E o mundo distorce isso de alguma forma. É como se as mulheres não precisassem de ninguém. E é isso que realmente está sendo pregado, né? É errado trabalhar fora? Não é errado trabalhar fora. É errado ter suas coisas? Não é errado. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos dois. Sim. Que nós venhamos constituir família, que nós tenhamos alguém para que nós possamos contar, tanto o homem quanto a mulher, e que os dois dependam de Deus. Então, a nossa dependência não pode ser em nós mesmas. Uma prova disso, Samara, do papel da mulher, é de onde Deus a tirou do homem. Não tem exemplo melhor para você entender o papel da mulher de onde Deus tirou Eva, da costela. Por quê? Costela estar ao lado, companheira. Deus não tirou ela do pé para ser inferior e nem ser pisada. Deus não fez da cabeça para que ela não se sinta também superior. Mas da costela, ao lado, sendo protegida, companheira. Então, nós que somos cristãos, a gente tem que ficar muito atento a esse ensinamento que o mundo dá, essa independência da mulher, como você mesmo disse, para ela se isolar. Tanto a mulher quanto o homem, os dois foram feitos para se completarem e ambos buscarem a Deus. Isso. Então, assim, você foi muito sábia, muito legal na sua explicação, porque sabe o que me dói, Samara? É a gente vendo isso entrar dentro da igreja, poxa. Esse tipo de posição, de atitudes que a gente sabe que fere o coração de Deus. E, pastor, então as mulheres elas precisam se permitir, né? Se permitir ser cuidadas, se permitir ter um relacionamento, porque hoje o mundo está tão fechado no sentido de que cada um tem que ter a sua vida, que as mulheres não se permitem. E mesmo quando elas casam, elas não permitem que o marido seja o mantenedor da casa delas, né? Elas não permitem dividir aquele jugo, aquele fardo, né? Claro. Com o marido. Então, nós precisamos nos permitir, né? Fazer a vontade de Deus nesse sentido, que é dividir as dificuldades, dividir o dia a dia com outra pessoa e permitir que Deus use o marido para nos abençoar. Até questão de estrutura, por exemplo. A mulher, ela é mais sentimental, às vezes, o homem é mais razão. Então, é um equilíbrio. Um precisa do outro. Isso. Né, Samara? E para nós aqui, já quase caminhamos para o fim, de acordo com a Bíblia, a mulher pode ou não pode ter filhos? O que você tem a dizer aí aqui para nós? Então, pastor, existe o livre-arbítrio, né? Sim. Então, existe essa brecha, mas a vontade de Deus é a seguinte, olha o que nós temos aqui na Bíblia. É em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre o peixe e o mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, é vontade absoluta de Deus que nós, mulheres, multipliquemos, que nós tenhamos filhos, que nós tenhamos família e que nós venhamos ser fortes. Né? Os filhos nos tornam pessoas fortes, a família nos torna pessoas fortes. Então, essa é a vontade de Deus, né? Tem mulheres que desejam não ter? Sim, desejam. A gente mas respeita, né? A vontade que nós estamos falando aqui e aquela que nós queremos trazer vocês também para refletirem sobre ela, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós não estejamos sozinhas e que nós tenhamos uma família. O útero, eu costumo dizer, Samara, ele é algo tão maravilhoso, tão importante, que a gente que estuda a palavra, a minha mente viaja. Eu fico imaginando Deus ao formar a mulher. Todos os órgãos, e quando ele chega no útero,
Isso é pensamento meu, claro. Ele deve ter pensado, aqui eu vou fazer com tanto carinho, porque um dia eu ficarei aqui por 9 meses. Foi quando o próprio Deus se encarnou através de Jesus, e o próprio Jesus ficou 9 meses dentro de um útero, para você ver esse órgão tão importante, o privilégio que vocês mulheres têm de gerar uma vida. E isso Deus deu para vocês. A gente que é homem, a gente não tem esse privilégio, assim dizendo, de saber que uma vida foi gerada dentro de vocês. Isso aí é uma parte de Deus em vocês. Porque dar a vida, gerar uma vida, só Deus tem esse poder. Então, eu consigo ver a grandeza de Deus numa gestação, quando a mulher está ali gerando um filho. E é um amor, Samara, você é mãe, é um amor inexplicável, né, Samara? É um amor, Isaías 49:15, Deus vai dizer assim, por acaso pode uma mulher que amamenta se esquecer do seu filho? Infelizmente, é raro, mas pode. A gente vê que, infelizmente, tem algumas mães que esquecem dos filhos, mas isso é raro. O que Deus quis dizer ali que Ele está dando um exemplo de amor maior aqui na Terra. Que é raro, mas infelizmente tem. Mas aí Ele encerra a frase dizendo, mas assim, eu, Senhor, não esqueço de vocês. Então ali eu vejo Deus explicando a grandeza de uma gestação e de uma mãe. Então, como você disse aí, a gente respeita aquela mulher que não quer ser mãe. Cada um tem sua escolha, tem seu ponto de vista, mas é um privilégio, né, Samara? É um privilégio. É uma honra. Pastor, eu vou aproveitar a oportunidade para falar, né, com a igreja sobre uma das grandes estratégias que o inimigo tem usado desde sempre, que é matar os prometidos, que é matar aqueles que têm uma promessa. Sim. Então, hoje, o que o inimigo tem pregado, né? Que é lindo, né, ser independente, é lindo uma mulher né, que hoje eu já ouvi de muitas mulheres assim, eu não vou deixar de trabalhar porque se o meu marido me deixar, né? Então, assim, as mulheres hoje elas não se permitem nem depender porque elas sempre pensam em algo, né, algumas pensam em algo pior que pode acontecer, porque o mundo ele está pregando assim que o casamento dá errado, que filho dá trabalho. Então, uma coisa que Deus colocou no meu coração foi quando eu pude escolher entre ter filhos ou não, porque como eu tinha um pequeno problema de saúde, eu né, não tinha recomendação médica de ter filhos, mas eu tive, assim, ainda a possibilidade de escolher, e Deus colocou no meu coração isso, que sempre foi estratégia do inimigo matar os prometidos. Como? Utilizando do medo, utilizando dessas estratégias, né? Não tenha filho não casa não, casamento hoje em dia não dá certo, filho dá trabalho. E Jesus, né, foi perseguido, ele foi perseguido no ventre ainda, Moisés. Então, assim, é algo muito forte que Deus trouxe ao meu coração quando eu decidi engravidar, que os filhos dos prometidos, daqueles que têm uma promessa, daqueles que têm uma promessa nessa terra, são perseguidos desde o ventre. Então, por que não é por acaso, né, essa estratégia de não termos família, de não termos filho, de sermos sozinhas? Por quê? Porque se nós somos sozinhas, nós não temos com quem contar. Se nós não temos com quem contar, nós não temos filhos. Se nós não temos filhos, aonde estarão os próximos profetas, levitas, pregadores da palavra? Então, nós precisamos nos atentar à estratégia do inimigo contra a família, contra as nossas vidas, porque os filhos, eles são privilégios do Senhor, são presentes do Senhor. O marido é um grande presente do Senhor. Então, nós precisamos abrir a nossa mente, buscar a presença de Deus, buscar a presença de Deus para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para a vida dos nossos filhos, para que nós venhamos ser a própria promessa de Deus nessa terra, para que nós, pensa que lindo, né, pastor, trazer prometidos para a terra. Isso é uma honra. Né? Hoje, quando eu vejo meus filhos aqui, o Samuel de 1 aninho, quando fala aleluia, levantar a mãozinha, eu acho a coisa mais linda do mundo. E para quem não podia ser gerado, né? Então assim, ele nem estaria aqui pelo medo, né, que o inimigo colocou no meu coração e por tantas outras questões da sociedade, mas Deus já me mostra desde pequeno que ele é um escolhido, né, que ele entende o que é a palavra já desde pequeno. Então os nossos filhos vão vir para fazer a diferença nesse mundo, os nossos casamentos farão a diferença nesse mundo, mas depende de nós escolher a vontade de Deus. Samara, muito obrigado, tá, filha? Obrigado por você ter vindo aqui. Dá um abraço no Jonas,
e nos ministros. Obrigado por tudo que vocês têm feito aqui na igreja por nós. E esse bate-papo aqui foi muito legal, muito bacana. Aperta minha mão aqui e despede do pessoal para a gente já encerrar. Eu agradeço a oportunidade ao pastor mais uma vez, à igreja. Espero que nós tenhamos acrescentado um pouco a vida de vocês e que com essa conversa, com esses relatos, vocês se sintam encorajados, como diz na Bíblia, né? Sejam fortes e corajosos, que vocês escolham ter uma família, escolham ter filhos, sejam corajosos, escolham fazer a vontade de Deus nessa terra, que é crescer, multiplicar, casar, né? E ser muito feliz diante da presença de Deus. Eu agradeço, então, mais uma vez a oportunidade. Pastor. Obrigado. Pessoal, fica aí. O programa hoje está uma bênção. Próximo quadro. Esse podcast foi legal, hein? A gente precisa saber o posicionamento da mulher de acordo com a palavra. Da mulher e do homem, né? Ziltão, qual que é a canção de hoje? Qual que é o programa de hoje? Bom, meus amigos, como nós estávamos fazendo na última semana no nosso Cantando a Palavra, nós iremos continuar com o nosso estudo sobre adoração, revelação e contemplação de quem é Deus e como isso vai gerar uma resposta em mim e em você como igreja. Uma visão expandida de Deus, ele sempre vai trazer uma revelação maior de quem Deus é e automaticamente uma resposta maior ainda. É como quando nós recebemos um milagre, é impossível contar esse milagre sem esboçar entusiasmo. Contar com entusiasmo é uma resposta daquilo que foi contemplado. É muito mais fácil falar sorrindo das nossas bênçãos recebidas, mas parece que é difícil sorrir quando estamos vivos em meio às nossas lutas. E é esse o ponto. Parece que quando a bênção chega, nós estamos muito alegres, muito felizes, mas nós não conseguimos nos atentar ao fato de sobrevivermos às batalhas diárias, às pequenas conquistas e transformar tudo isso em um ambiente de contemplação de quem Deus é. Nós contemplamos a Deus nas bênçãos, mas não contemplamos a Ele nas lutas às quais Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé. E é por isso que muitas das vezes a nossa resposta como adorador não tem sido satisfatória. A música, ela não é secundária dentro do ambiente da igreja. Nós aprendemos que se nós perdemos a música, mas chegarmos a tempo do culto, a tempo da palavra, está tudo bem. Mas nós temos esquecido que a música, ela também é a palavra cantada. Você pode reparar que nos últimos Cantando a Palavra, nós analisamos letras de músicas onde a palavra estava sendo evidenciada de forma muito clara. Então, nós verificamos os sermões dos pregadores, estamos atentos a erros teológicos, a níveis de heresias que nós vemos aí na internet, mas nós não verificamos o que cantamos, porque nós às vezes achamos que apenas a melodia é o que importa, ou a interpretação, ou a voz do ministro, ou se é alguém que eu gosto, ou se é alguém que eu não gosto. Mas nós não podemos nos esquecer que música sem palavra é apenas som. É apenas um timbre, é apenas um instrumento. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o nosso nome, o vosso nome. Mas, como seria se nós cantássemos Pai Nosso nos céus? Não tem diferença. Continua sendo a palavra de Deus. Nós temos que nos atentarmos para o que é a contemplação, para nós cantarmos músicas que serão respostas a quem Deus é. E de contrapartida, gerar resposta na nossa igreja, na nossa casa, em todos os ambientes em que nós estivermos fundamentados. A música, ela foi criada por Deus, Ele ama a música e tem ela como uma ferramenta poderosíssima de evangelismo, de quebrantamento de coração e de mudança de caráter das pessoas. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio 31:16. O Senhor disse a Moisés: eis que você vai descansar na companhia dos teus antepassados, e esse povo vai se levantar para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo aos deuses pagãos de terra estrangeira que está para entrar. Desse modo, Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele eu estabeleci. Naquele dia minha ira vai se inflamar terrivelmente contra todo este povo, e eu os abandonarei, ocultarei deles a minha face. Então Israel será devorado e muitos males e adversidades os atingirão. Naquele dia Israel se questionará, se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque meu Deus não está comigo? Sim, naquele dia eu lhes esconderei completamente o meu rosto por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando o seu louvor para outros deuses. Agora, Moisés, escrevei este cântico para vós,
ensinai-o aos filhos de Israel, colocai em sua boca, para que lhes sejam testemunho a meu favor contra os filhos de Israel. Quando eu tiver os feitos adentrar a terra onde manam leite e mel, a terra que eu prometi sob juramento aos seus pais na antiguidade, e quando tiverem comido com fartura, houverem prosperado, engordarão e se deixarão seduzir por outros deuses, e esses deuses servirão. Abandonarão-me e romperão a aliança que havia comigo. Portanto, os males e desgraças os estarão atingindo. Esta canção deporá contra esse próprio povo como testemunho. Portanto, ela não será esquecida nos lábios da sua descendência. Eu conheço com toda clareza o pensamento desse povo, mesmo antes de os conduzir para a terra que eu jurei dar a eles. Eu sei bem o que estão planejando os seus corações em fazer lá. E naquele mesmo dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou a todo o povo de Israel. Deus, ele sempre utilizou canções como ferramenta estratégica para lembrar as pessoas das coisas que ele fez, do que ele prometeu e para testemunhar sobre quem ele é. É um meio para nós não esquecermos de quem ele é, mas também é uma forma de nós testemunharmos contra Deus. A canção que eu canto, ela dá um bom testemunho meu para Deus ou ela me deixa em uma situação a qual eu tenho cantado mentiras a ele? Nesse caso, essa canção que Moisés criou e teve que ser ensinado a todos os hebreus, ela era uma canção que falaria o seguinte: olha, esse é o Deus que vocês estão abandonando, este é o Deus que vocês estão negando, este é o Deus que vocês traíram. As canções nos nossos lábios têm nos levado a um lugar de honra a Deus ou ela tem nos colocado no papel de pessoas que o abandonaram, que o traíram. É importante nós lembrarmos que as sinagogas até hoje eles cantam a Torá, eles cantam a palavra de Deus e em todos os momentos importantes Deus sempre liberou uma canção. Na criação Deus liberou uma canção. Olha o que diz em Jó, número 38, versículo 7. Enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, junto cantavam todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Já existia adoração e louvor na criação. No nascimento de Cristo, em Lucas 2, 11 a 14, vai dizer que os anjos cantavam glória a Deus no mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Na última ceia, em Mateus 26, 27 e 30, vai dizer que após o momento onde ele tomou o cálice e repartiu o pão, Jesus ele cantou um hino de louvor e depois ele partiu para o Monte das Oliveiras. Qual que foi o hino que foi cantado naquele momento? Qual canção Jesus cantou? Na tradição judaica, eles cantavam o Salmo de Halel. É um salmo que eles faziam em todas as ceias para lembrar o momento ao qual o livramento que o Senhor deu para eles lá no Egito, quando o anjo da morte passava por cima das casas levando todo o primogênito. Uma das partes da música que eles cantavam era a seguinte: nações todas louvai ao Senhor, povos todos glorificai-o, porquanto o seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia. Esse salmo de Halel você vai encontrar no Salmo 117. É um salmo de honra a Deus pelos livramentos dados durante a Páscoa. Então nós vemos que nós temos música na criação, música no nascer do Cristo, música na ceia e também haverá música no final de todas as coisas. Nós vemos vários relatos no livro de Apocalipse onde fala que foi visto o Cordeiro e os 24 anciãos se prostraram e o adoraram enquanto cantavam e diziam. Apocalipse 14 vai dizer que houve som do céu como o barulho de um temporal e era o som de arpistas que tocavam suas harpas e entoavam um cântico novo. Então, nós podemos ver que em todo momento importante da história, sempre houve uma canção liberada do céu. Deus, todas as vezes que foi fazer algo novo, Ele sempre liberou uma canção. E aqui fica, para nós finalizarmos hoje, o nosso anseio. É saber qual é a próxima música que vai estar no top 1 do YouTube, ou a próxima música gospel que vai pegar em todas as igrejas, ou saber qual é o som que Deus está liberando para a noiva, para que ela venha se encontrar com Ele. A música, ela não nos promove, ela é uma ferramenta que promove a Deus. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, Giltão. Já deu like aí, pessoal? Bora compartilhar, dar o like para a gente alcançar mais vidas. Vamos conferir a agenda da igreja?
Pessoal, quero passar para você a agenda da igreja, vou te mostrar aqui todos os cultos para você ficar por dentro. Nós começamos aqui na segunda-feira, o culto de oração, às 19h30, a gente ora, paga um preço pela igreja, é um culto pilar aqui. Toda terça e quinta nós temos os cultos dos lares. Quando você quiser um culto na sua casa, pode agendar. Temos uma equipe aqui bem preparada para levar o evangelho até seu lar ou na vida de alguém que você conhece. Quarta-feira, culto da vitória. Nesse culto nós sempre damos a oportunidade dos pregadores da igreja e, por sinal, temos aqui exímios pregadores e pregadoras. Nesse culto da vitória temos um clamor pelas causas impossíveis. 19h30 te aguardo. Quinta-feira, a TV Ágape, que você está nos assistindo, 21 horas no YouTube. Toda quinta-feira esse programa tem falado muito com você. Sexta-feira, culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento, onde nós estudamos um capítulo da Bíblia, ou um personagem. Eu mesmo que ministro nesse culto. Eu só não prego esse culto o dia que eu não estou aqui. No sábado nós temos 2 cultos. Temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E às 19h30, culto dos jovens, culto da mocidade. Os jovens se reúnem aqui e é uma bênção só. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica, onde nós nos aprofundamos mais num tema, num livro da Bíblia, numa carta, onde a gente cresce mesmo espiritualmente falando nas Escrituras, porque a gente separa um tempo maior, né? E domingo à noite, culto da família, onde nós celebramos ao Senhor, ouvimos uma palavra de esperança e colocamos a nossa semana nas mãos do Senhor. Aqui a agenda da igreja, não esquecendo que nós temos um programa de rádio, às 14 horas, na Rádio Cultura, é só você sintonizar lá. Essa é a agenda da igreja, aguardo você, Deus te abençoe, forte abraço. Agora a Adri lá, com esse quadro dela tão legal que toda semana tem nos edificado. Qual que é o texto de hoje, Adri lá? Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez com os personagens e passagens esquecidas. E eu percebi que eu sempre me atento a trazer personagens que não são tão comentados, né? E hoje, para mudar um pouquinho a rota desses programas, decidi trazer uma passagem bíblica que não é muito comentada. Particularmente, eu nunca vi ninguém pregar sobre, falar sobre, mas se você já viu, vamos aí aprender mais sobre ela juntos. Quero que você abra sua Bíblia em Eclesiastes 5 e nós vamos ler do versículo 1 e o 2 e depois nós vamos pular do 4 ao 6, porque eles têm ali o sentido que eu quero trazer. Pegue sua Bíblia e leia comigo. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus. Lá no versículo 4 agora. Quando fizer uma promessa a Deus, não demore a cumpri-la, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar. Agora, ali no finalzinho, e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e Ele poderia destruir tudo o que você conquistou. Bem, o que nós sabemos sobre Eclesiastes? Eclesiastes é um livro ali, escrito por Salomão, que ele fala sobre a importância de ter um propósito. Em diversas vezes, se você pegar as passagens, você vai ver como se ele estivesse fazendo um desabafo, falando sobre como a vida é cansativa, como o trabalho é difícil, mas como nós devemos desfrutar daquelas coisas, do que vale correr para lá e para cá e não desfrutar da vida. É como se de fato fosse um livro de reflexões ali do autor. Um livro que nos faz pensar qual o propósito do nosso trabalho. Qual o propósito de tanta preocupação? Qual o propósito da nossa vida? Qual o propósito que Deus tem para nós? É um livro lindo, eu particularmente, é um dos meus favoritos. Então depois você leia ele todo. E um desses versículos que nós lemos aqui, como eu disse, estava aí em Eclesiastes também. É um versículo direto, né, uma passagem direta, uma passagem que fala claramente ali o que ele está tentando dizer, que é sobre fazer promessas e não cumpri-las, mas que poucas pessoas falam e comentam sobre. Primeiro ponto
que nós temos que perceber. Salomão está aqui falando, usando essa passagem, para falar sobre aquelas pessoas que fazem votos, fazem promessas a Deus e não as cumprem, sobre as alegações de que ou é difícil demais, ou porque fizeram da boca para fora. Contudo, a palavra fala muito claramente do quanto Deus se desagrada dessas pessoas, do quanto Deus se desagrada e inclusive as chama de tolos. Olha para você ver a importância de fazer uma promessa bem feita e cumpri-la diante do Senhor. Deus, ele considera a palavra. A palavra de Deus diz que ele não é homem para mentir, nem para se arrepender. Então, nós entendemos que Deus, ele leva a sério aquilo que é falado, porque ele é um Deus que é dessa maneira. Então, o que essa passagem não tão comentada nos púlpitos me ensina? Em primeiro lugar, que a precipitação, ela custa caro. Por que eu estou falando isso? A palavra fala assim, ó, não se apresse em fazer promessas, não se apresse em fazer votos que não vão ser cumpridos. Lá em Provérbios 19:2, a palavra fala assim, de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Então, a primeira coisa que essa passagem está nos ensinando é isso. Não prometa coisas precipitadamente, ou querendo trocar coisas, ou ali no desespero, no calor da emoção. Não prometa coisas, não faça votos sem que você tenha pensado sobre isso, sem que você tenha tido um discernimento e um direcionamento específico sobre isso, porque a pressa, a precipitação nos leva a errar. E essa passagem está falando sobre isso. Não se precipite em fazer votos e promessas tolas, que Deus, ele não se agrada. Segundo ponto, boca fechada. Em Provérbios 19:28 fala assim, até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Então, o que essa passagem está dizendo? Se você for para fazer uma promessa para Deus e não cumprir, é melhor que você não diga nada. Muitas das vezes a gente faz votos tolos para Deus, promete às vezes acordar de madrugada, promete fazer um jejum, promete fazer um propósito, não venha cumprir. Eu falo aí, cito aqui exemplos rotineiros, né, comuns na comunidade cristã, e a gente tem a mania, o hábito às vezes de não cumprir, falar, Deus, fiz a boca para fora, eu fiz, achei que eu dava conta e não consegui. Olha para você ver, é melhor você ficar calado do que fazer promessas que não têm sentido para Deus depois não vir a cumpri-las. A Bíblia diz assim que o tolo, que o insensato se passa por sábio quando fica calado. Então, o que sobra para nós, né? Terceiro ponto, não se engana Deus. A palavra lá em Gálatas 6:7 fala assim, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. Então, a pessoa pode sempre colher aquilo que semear. Então, o que a palavra está falando? Que quando a gente promete algo para Deus e depois vem com aquelas desculpas dizendo, Deus, não vou cumprir, é difícil demais, nós não estamos enganando a Deus, Deus não está brincando, Deus não brinca conosco, né? Então, que nós possamos entender que quando a gente leva algo diante de Deus para fazer um propósito, para fazer uma promessa e um voto, é importante que nós cumpramos isso. Porque Deus, ele é um Deus que considera aquilo que saiu dos nossos lábios. Ele entende, né, quando a gente faz promessas, quando a gente faz votos, que a gente consegue cumprir, porque é nós que fizemos. Então, a gente pode ver, inclusive, na Bíblia que Deus não nos pede isso. Não é um mandamento fazer promessas, fazer votos, mas desde que nós façamos, que nós venhamos a cumprir. Porque Deus, ele se agrada do homem que fala e cumpre, porque ele é um Deus assim. Em quarto ponto, Deus pode até destruir, né, aquilo que você conquistou. Se você ficar prometendo e fazendo votos tolos e não cumprindo de propósito, de maneira mal intencionada. Então, tome cuidado com aquilo que você leva diante de Deus, com as coisas que você fala, porque Ele é um Deus que não é Deus de brincadeira. Ele não está brincando de ser Deus. E Ele considera aquilo que você prometeu, aquilo que você fez de votos. É claro que Ele sabe se você vai conseguir cumprir ou não. Deus é Deus, Ele é soberano, mas Ele gosta de ver o nosso empenho esforçando para cumprir aquilo que nós levamos diante dEle. Então, essa aqui é uma passagem não tão comentada, achei muito interessante essa questão de falar que é melhor a gente não falar nada para Deus do que falar e não cumprir, ou a questão de Deus poder, às vezes, ali, retirar aquilo que nós conquistamos, como mesmo uma forma de nos fazer aprender e nos corrigir
quando a gente promete coisas e não cumpre de maneira tola, de maneira vã. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, nessa passagem, muitas das vezes esquecidas aí por nós, não tão comentada, mas de grande importância e de grandes ensinamentos aí para os nossos dias. Espero que essa passagem tenha falado com você. Não se esqueça de meditar no livro de Eclesiastes. Fica aí um desafio para você nessa próxima semana. É um livro pequeno, mas com grandes lições e ensinamentos, com grandes sabedorias para as nossas vidas no dia a dia, né? Então é isso. Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado, Adler. Vamos agora para a palavra. A palavra hoje está uma bênção, mas, rapidinho aí, dá o like, compartilha. Agora é a hora da mensagem, vamos lá, vamos ouvir a palavra? Meus irmãos, então vamos lá, vamos ouvir a palavra, estamos quase encerrando a mensagem sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ou chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Meus irmãos, vamos chegando aqui quase ao final da história de Zaqueu. Nós estamos aprendendo aqui há muitos dias, então não tem para que eu dar toda aquela introdução, mas Zaqueu, ele era um publicano que queria ver Jesus. Por que ele queria ver Jesus? Por causa, nem todo o seu dinheiro, todas as suas conquistas não podem substituir aquilo que Jesus faz por nós. Mas ele não podia por ser de pequena estatura e havia uma grande multidão à sua frente. Ele não tinha culpa de ser baixinho, ele tinha mais ou menos 1,60 m, então lhe faltava altura. E depois tinha uma multidão, muita gente. Então sempre na busca por Jesus ou dos nossos objetivos, sempre vai nos faltar algo ou teremos problemas demais. Mas Zaqueu não desiste, porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. A Bíblia vai dizer que Zaqueu vai correr e subir num sicômoro, que é uma figueira baixa, cheia de folhas. Zaqueu, ele toma uma atitude que não era normal um adulto correr, quanto mais um publicano. Mas Zaqueu, ele não está preocupado com a opinião alheia. Zaqueu quer o seu milagre, não importa o que vão dizer. Porque se você ficar preocupado com aquilo que os outros vão falar de você, você nunca vai fazer nada na vida. E ele se esconde ali, ele quer ver Jesus, mas parece que não quer ser visto. Então, quando Jesus passa naquele lugar, Jesus olha para o alto e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu não queria ser visto por Jesus, mas Jesus o enxergou. Na verdade, não era Zaqueu que queria ver Jesus, é Jesus que estava de olho nele há muito tempo. E quando Jesus o convida para ir para a casa dele, isso aqui nós estamos aprendendo algumas lições. Primeiro, não há lugar tão alto ou tão escondido que os olhos de Jesus não possam ver. Ah, mas eu estou escondido, eu estou numa situação terrível. Os olhos de Jesus te enxergam tudo. Segundo, uma pequena atitude de subir numa árvore pode mudar o curso da sua vida. Uma pequena atitude muda a nossa história. Às vezes nós queremos grandes mudanças. Meu filho, começa pequeno, começa porque, vou fazer uma dieta, vou ficar sem comer amanhã. Não, faz isso não. Começa pequenininho. Você comia 2 pratões de comida, come 1. Você comia 4 pães, come 2. Aí de pouco a pouco você vai mudando. Vou começar a fazer uma caminhada, vou caminhar 9 quilômetros. Você vai caminhar 9, vai ficar 1 mês com as pernas doendo. Vai caminhar 1 quilômetro, depois que a sua perna for acostumando, você vai aumentando. Pequenas atitudes trazem grandes resultados. Terceiro, Jesus sempre fará por nós muito mais do que a gente fez por ele. Zaqueu só subiu numa árvore, só isso.
Mas Jesus viu ele, Jesus mandou ele descer, Jesus foi para a casa dele, salvou a família dele. E aquilo que você faz para Jesus é muito pouco comparado àquilo que ele faz por nós. Uma outra coisa, Zaqueu não era aceito na sinagoga e nem no templo, porque o publicano, na mente dos religiosos ali, era comparado a prostituta e o gentio. Se Zaqueu chegasse num templo a adorar a Deus, ele era excluído de lá. Mas, as portas da sinagoga se fecharam para Zaqueu. Mas o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, a glória do templo foi para a casa de Zaqueu. Então aqui eu aprendi uma frase que eu quero que você receba aí, Às vezes, algumas portas se fecham para nós, só para a porta certa aparecer. Talvez como Zaqueu, você não é bem-vindo em algum lugar, algumas portas se fecharam, tudo parece estar dando errado. Calma, que tem hora que Deus permite uma porta se fechar para a porta certa chegar até você. Vamos agora já caminhar para o final. Naquela cidade, havia muitos sacerdotes que moravam ali. Lembra que na introdução que eu falei que Jericó era a terra dos sacerdotes? Então, pela lógica, gente, era para Jesus, ao ficar ali, ficar na casa de um sacerdote, de um religioso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, como pastor, vou ficar numa cidade que eu não conheço. É muito mais lógico eu ficar na casa de um pastor, de alguém que é da mesma vocação que é minha, alguém que tem a mesma fé. Mas Jesus, irmãos, ele vai ficar ali, mas ele não vai ficar na casa de um sacerdote, ele vai ficar na casa de um publicano, de um pecador arrependido. Por quê, pastor? Guarda isso aqui, querido, porque para Jesus o que importa para nós não é o nosso título, o que importa para nós não é aquilo que eu conquistei, mas é a minha busca por Ele. Naquela cidade tinha vários sacerdotes, é verdade, mas nenhum deles queria Jesus. Pelo contrário, os sacerdotes odiavam a Jesus, os levitas não aceitavam o ministério de Jesus. Então Jesus não fica onde Ele é benquisto. Jesus não fica na casa de quem ele é bem-vindo, mas ele sempre vai ficar na casa de quem o quer. Jesus sempre vai ficar na casa de quem quer receber ele. Se você quer receber a presença de Jesus, é na sua casa que ele vai, é na sua casa que ele vai ficar. Se você que me ouve aí, talvez tenha um desejo na sua alma, tenha um anseio dentro de você de viver com Jesus, de ter um encontro com ele, é na sua casa que ele vai ficar. Ele está indo ao teu encontro neste momento, porque Jesus sempre fica aonde ele é benquisto. Irmãos, isso aqui eu levo até para a minha vida. Guarda essa frase. Não fique onde você é tolerado, fique onde você é celebrado, tá, irmãos? Eu tenho isso aqui na minha vida. Fulano não gosta de mim? Amém. Deus abençoe. Tem gente que gosta da minha presença, tem gente que me honra como pastor. Como pastor, exemplo, eu sei que nem todos me aplaudem. Me aplaudem, amém, Deus te abençoe. Agora eu sei que tem pessoas que veio o chamado de Deus aqui na minha vida, então eu estou perto dessas pessoas. Aprenda isso. Você não é obrigado a ficar com quem te tolera, você tem que ficar na onde você é celebrado e aclamado. Jesus está ficando na casa de um pecador arrependido. Uma outra coisa, Jesus disse, eu quero hospedar na sua casa. A palavra hospedar no grego, você sabe que eu não sei falar grego, mas eu vou tentar pronunciar aqui, é kataluo, K-A-T-A-L-U-O, que quer dizer quando um viajante fica na casa de alguém. Naquela época o pessoal viajava com animal. Quando você chegava na casa de alguém, você tirava o fardo, o peso do animal, para o animal descansar, repousar. Então a palavra hospedar é você tirar o fardo, tirar o peso do animal. E é isso que Jesus está dizendo. Zaqueu, eu quero entrar na sua casa, eu quero tirar o fardo, eu quero tirar o peso que está sobre você, porque Zaqueu, irmãos, havia um fardo nas suas costas, um peso. Ele tinha o peso da sociedade, o peso do julgamento, o peso da religiosidade, e tem pesos que vêm sobre nós que nos abate. Tem pesos que vêm sobre nós que nos prostra. Aí Jesus está dizendo, se eu entrar na sua casa, eu vou tirar esse fardo. Se eu entrar na sua casa, eu vou tirar esse peso. Por isso que em Mateus 11, 28, Jesus vai dizer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É você mesmo, Deus te colocou diante dessa TV para você ouvir essa palavra. A vida está um fardo, a vida está um peso, você está um cansaço, você não aguenta mais esse peso na família, esse peso dessa batalha, esse fardo vindo sobre você. Mas quando Jesus entra na nossa casa, Ele vem para arrancar o fardo. E eu termino dizendo, Ele diz, Zaqueu, desce depressa. Por que Ele manda descer depressa, querido? Porque a salvação é urgente. A salvação a gente não pode deixar para amanhã. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Senhor hoje, busque ao Senhor. Deus está falando com você, Jesus está falando contigo, desce depressa, é depressa, não é para amanhã, não é para daqui um mês, não é agora, é hoje. Reconcilia com Jesus hoje, desce depressa, desce, porque Deus tem coisas grandes para fazer. Vamos orar? E amanhã a gente dá sequência, amanhã o próximo programa a gente dá sequência a essa palavra. Deus te abençoe e vamos orar. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar a cada vida que ouviu essa palavra, como Zaqueu, Senhor. O Senhor quer hospedar na nossa casa. O Senhor quer tirar o fardo, quer tirar o peso, quer tirar o jugo. O Senhor prefere ficar na casa de um pecador arrependido do que na casa de um religioso falso que não quer o Senhor. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor. Muda a nossa história. O Senhor manda Zaqueu descer depressa, porque a salvação é urgente. A gente não pode perder tempo, não pode demorar. Eu quero apresentar essas pessoas que ouviram essa palavra. Eu não sei o problema, não sei a dificuldade, mas o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a solução. Traga paz nessa família. Salve esse homem que está perdido. Abre essa porta que está fechada, Senhor. Eu lhe peço agora em nome de Jesus, opera o milagre. Aquela palavra que abateu este homem, essa mulher, que o Senhor venha e de encontro agora e restaurar o ânimo. Senhor, eu quero profetizar toda a sorte de bênçãos na vida do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente termina o nosso programa, espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Deus te abençoe, um abraço, paz do Senhor, fica com Deus.